Muito bem, pessoal, de volta. Vamos dar continuidade à nossa análise do benefício de prestação continuada. Já temos aqui o nosso conceito de deficiência, já sabemos que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na vida social com as demais pessoas. Então, os elementos do conceito de deficiência, a gente está lá. Primeiro, a expressão que a gente já viu, pessoa com deficiência. Impedimentos de longo prazo, já analisamos. Temos, obrigado, Ana. Barreiras, que é o que a gente precisa ver agora, que quando eu associo esses impedimentos com as barreiras, eu provoco uma desigualdade de oportunidades de participação plena e efetiva na vida social. Pois bem, a lei de inclusão da pessoa com deficiência, tá? Esse material que está aqui, fiz uma pequena modificação em relação ao que vocês receberam, tá? Aqui, mas a lei de inclusão da pessoa com deficiência, que é a lei 13.146 de 2015, lei de inclusão da pessoa com deficiência, lei 13.146 de 2015, tá? Traz aqui, elenca quais são as barreiras. Tá? Você pode ter barreiras de natureza urbanística, arquitetônica, tecnológica, transporte, comunicações e barreiras atitudinais. Então, o que você tem, por exemplo, quando você fala de barreiras urbanísticas? Um exemplo de barreira urbanística é quando você tem um meio-fio sem rampa para alguém que é paraplégico, aquilo é uma barreira, né? Se você tem uma calçada esburacada, aquilo é uma barreira. Vocês querem ver uma coisa bastante interessante? Sabe um grande inimigo das pessoas que têm deficiência visual, cego? O orelhão. Porque o orelhão, a bengala consegue identificar o poste, só que o orelhão tem uma estrutura grande em cima ali. Então não consegue identificar muitas vezes debaixo. Aí eu não sei se vocês já perceberam que hoje em dia tem menos orelhões, né? Mas não sei se vocês já perceberam que tem um sobressaltozinho ali no lugar que a pessoa vai para falar no telefone, né? Aquele sobressalto é para quê? Não é para você ficar mais alto e discar e falar mais confortavelmente, né? Aquilo ali serve para você, para a pessoa com deficiência visual conseguir identificar que tem um obstáculo. Ali. Se vocês pararem para pensar, já viram o piso tátil? Né? Então tem algumas calçadas que tem ali um piso diferente ali, né? Aquilo é um piso tátil. Na verdade, para a pessoa com deficiência visual, com a bengala e com o próprio pé, conseguir saber que aquilo qual é o caminho que ele deve seguir. Então, quando tem um cruzamento, é um tipo de piso. Quando é para seguir em frente, você tem outro tipo de piso. E aquilo vai passando as mensagens. Porque existe uma barreira para a pessoa que não enxerga dela andar na rua, mesmo que se fosse uma rua sem buracos, mesmo que seja uma rua sem... É uma dificuldade, uma barreira de locomoção, né? Arquitetônica, você tem um prédio que tem, por exemplo, escadas, mas não tem rampa, você vai tendo barreiras tecnológicas, algumas tecnologias que não conseguem ser acessadas se a pessoa tem um impedimento. No transporte, a gente vê vários impedimentos, não é? Barreiras nas comunicações e tem barreiras que são incrivelmente presentes e muitas vezes nós não percebemos, que são as barreiras atitudinais, as barreiras relacionadas às atitudes, né? Especialmente o preconceito, né? Não só o preconceito, mas especialmente o preconceito. Então vejam, barreiras atitudinais, que são, né, segundo a lei de inclusão, são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. É incrível isso, né? Porque muitas vezes quando você fala da grande barreira para a pessoa com deficiência, a grande barreira às vezes está na atitude da própria pessoa com deficiência e na atitude dos outros em relação a ela.
um exemplo aqui de uma barreira atitudinal bem marcante. Eu fiz a minha graduação na minha sala, um querido amigo, que quando ingressou na faculdade tinha só 2% de visão. Mas logo no segundo, terceiro período ele perdeu esses 2% de visão. Né? E eu estudei numa época em que, na verdade, não tinha, para ingressar na faculdade, não tinha cotas para pessoa com deficiência. Né? Então ele já teve que superar esse obstáculo. E além disso, numa época em que não tinha nem gravador digital. Gravava a aula, vários alunos gravavam, mas ele tinha que gravar todas as aulas, com um gravador fita cassete mesmo, assim, né? Então a casa dele era cheio de fita cassete daquelas. A gente lia, estudava junto, então a gente lia os livros para ele, lia e ia gravando. Então estava ali, então para ele poder. E depois disso tudo, né, a gente se formou, estava estudando para concurso e ele foi fazer prova para a magistratura. Foi se inscrever em um concurso da Magistratura Federal para um TRF, não foi o TRF daqui, foi um outro TRF, e aí a inscrição dele foi indeferida. Quando eu digo daqui, pessoal do online, aqui do Rio, não foi aqui o TRF2, foi um outro TRF, e quando ele foi fazer a inscrição para o TRF, para a magistratura, a inscrição foi indeferida. Justificativa: cego não pode ser juiz, disse na época o tribunal, né? E aí impetramos mandado de segurança, né? Só que foi denegado, porque também na decisão judicial foi dito: cego não pode ser juiz. Olha a barreira aí, né? Uma barreira atitudinal, uma barreira incrível e bastante curioso, né? Porque Têmis, a deusa da justiça, é cega, né? Então o tribunal não deixou. Felizmente hoje isso já mudou. Nós já temos magistrados cegos, nós já temos, o primeiro entrou pelo 5º num TRT, mas temos já na Magistratura Federal um colega com deficiência visual também que ingressou por concurso, juiz de primeiro grau, então sem enxergar. Ora, então, na verdade, quando você vê essas barreiras e você vê a questão da pessoa com deficiência, o que você vai perceber, na verdade, é que isso, muito por conta da Convenção de Nova York, você tem um plano A e um plano B para lidar com a deficiência. O plano A é você adotar modelos universais. Ou seja, a primeira opção é que os modelos que você adote, modelos de processos, de ferramentas, de instrumentos, sejam modelos que sirvam para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Acho que o maior exemplo que a gente tem é esse aqui, smartphone. O telefone que alguém com deficiência usa é o mesmo telefone que alguém sem deficiência hoje usa, porque ele já tem, ele é um modelo que serve para tudo. Né? Então, quem não enxerga consegue usar o telefone, quem não ouve consegue usar o telefone. Né? Então você já tem aqui modelos universais, mas nem sempre é possível a adoção de modelos universais. Então vem o plano B. O plano B é você promover adaptações razoáveis. Você adaptar razoavelmente os modelos para que você possa fazer com que as pessoas superem barreiras. Isso envolve, inclusive, a adaptação razoável da legislação. Tá? A aposentadoria para a pessoa com deficiência é uma adaptação razoável da legislação para tutelar a pessoa com deficiência. Tá? Então, quando você vai proteger, quando você vai falar em tutela da pessoa com deficiência, você deve buscar ali modelos universais ou adaptações razoáveis. Agora, mesmo diante da busca de modelos universais e adaptações razoáveis, a verdade é que a pessoa com deficiência tem menos oportunidades de participar de maneira plena e efetiva da vida social. E o grande ponto aqui, uma grande questão, uma questão importantíssima, é que eu tenho que fazer essa análise, então, por comparação. Eu tenho que fazer uma análise por comparação, sempre, tá? O conceito de deficiência não é um conceito que eu vou olhar para aquela pessoa sozinha e saber
que aquela pessoa tem deficiência, porque eu tenho que olhar, eu consigo olhar que ela tem um impedimento. Mas eu tenho que saber se aquele impedimento a coloca em uma situação de desigualdade. A coloca em uma situação de desigualdade. Então eu sempre tenho que olhar comparando com o outro, comparando com os demais. Tá? Então veja só o que vai acontecer. Né? Isso aqui nós já vimos. Olha o que vai acontecer. A avaliação da deficiência está no artigo 20, parágrafo 6º da LOAS, artigo 20, parágrafo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? A avaliação da deficiência, ela vai ser feita, olha só, composta por avaliação médica e avaliação social realizada por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS. Então, quando eu vou avaliar a deficiência, essa análise não pode ser uma análise estritamente médica ou exclusivamente médica. A avaliação da deficiência, ela é médica e funcional. Eu preciso de um assistente social, tá, para avaliar os impactos daqueles impedimentos na vida social da pessoa. O médico vai conseguir me informar qual impedimento a pessoa tem. Então, não enxerga, ou tem tantos por cento só de visão. A alimentação no movimento do braço é esse. Tá? Agora, quem vai conseguir me dizer os impactos na vida social é o assistente social. É o assistente social. Então, não dá para você fazer análise da deficiência só com perícia médica. Não dá para fazer análise da deficiência só com perícia médica. Tem que ser perícia médica e análise social, análise do assistente social. Atenção, eu não estou aqui falando da análise da necessidade, da pobreza, da miserabilidade. Não, estou falando da análise da deficiência. E essa é uma falha que acontece em muitos processos judiciais. No administrativo, não. Mais uma vez, nessa questão da deficiência, o judiciário atrás. O judiciário, que é vanguarda em muitos pontos, no que se refere à pessoa com deficiência, ele está atrás. Tá? No INSS, você vai analisar a deficiência, vai passar por um médico perito e por um assistente social para avaliar a deficiência. No judiciário, a imensa maioria dos casos ainda se restringe a fazer uma análise por perícia médica. E é necessário insistir que a lei determina que, além da perícia médica, tem que ter avaliação do assistente social. Sabe por quê? Porque o médico é o melhor profissional para me dizer o que a pessoa tem. Mas ele é péssimo na análise das condições sociais. Aliás, um dos piores profissionais para analisar condições sociais é o médico. Talvez por conta da cultura mesmo e da atividade, porque, e aqui eu estou falando agora opinião pessoal com risco de cometer aqui injustiça com alguns médicos, mas o que acontece é que muitas vezes o convívio diário com as situações de sofrimento e dor e dificuldades em razão do problema de saúde vai gerando uma insensibilidade. Até por uma questão de defesa própria mesmo, né? E ele não é treinado para isso. A expertise do médico não é para avaliar as condições sociais. Quem tem que fazer isso é o assistente social. Então, se você vai para uma perícia médica com todos os critérios para definir deficiência, não vai vir uma perícia adequada. O médico tem uma função, o assistente social tem outra nessa análise. O conceito de deficiência não é um conceito médico, é um conceito biopsicossocial. É um conceito biopsicossocial. Tá? Então, quando você vai avaliar a deficiência, você não pode ficar restrita à questão médica. Tá? Olha só, regulamentando o dispositivo da LOAS,
veio o decreto 3.048, o decreto 6.214, dizendo o seguinte, olha só. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, está ali, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Então, o médico é a melhor pessoa para ver a CID, a Classificação Internacional de Doenças. Mas quando você vai para a CIF, você não pode ter o médico sozinho. O que é a Classificação Internacional de Funcionalidade? Eu costumo brincar da seguinte forma. A CID, a CID, a Classificação Internacional de Doença, é a prima mal-humorada. Não tem aquelas pessoas que você vai conversar de qualquer assunto, a pessoa puxa, depois, consegue emendar no assunto de doença e tá mal, não tem essas coisas, né? Então você fala, poxa, viu o final da Champions League? Pois é, mas aí não sei o que, o jogador, inclusive tem um vizinho que tá com câncer, não sei o que, a pessoa vai emendando, né? Assim, aí sempre puxa para um lado. Tem gente que a CID é isso, olha o lado negativo. A CIF, ela olha as funcionalidades da pessoa. Então, ao avaliar aqui o que a pessoa pode fazer, quais funcionalidades estão conservadas, vai olhar os impedimentos e o que a pessoa pode fazer, tá? Então você tem a análise, por exemplo, será que dentro dos campos da vida, o que a pessoa consegue fazer? Consegue se comunicar, consegue ouvir mensagens ou emitir mensagens, consegue... Enfim, você vai olhando, vai fazendo essa análise global, tá? E aí, olha só que interessante. Esse é o ponto aqui pra gente. A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. Isso não é o médico não sabe fazer isso. Tá? Então, saber como é que é a vida da pessoa no seu ambiente. Identificar como é ali a vida daquela pessoa na sua comunidade, com a sua família. A avaliação médica, aí sim, vai considerar as deficiências nas funções, nas estruturas do corpo. E as duas, né, vão ver a limitação e o desempenho das atividades e a restrição na participação social. Claro, porque eu preciso, se eu não consigo andar direito, eu consigo ver que eu tenho restrições para fazer atividades que necessitem caminhar muito. Agora, se eu deixar isso tudo só com o médico, eu não terei uma análise de deficiência, eu teria análise de invalidez. É o que está acontecendo em muitos processos judiciais hoje. Você vai pedir BPC e vem uma perícia de invalidez. Não vem uma perícia. E o grande problema é que o judiciário hoje analisa a deficiência de uma maneira pior que a administração pública. Tá? Porque ainda continua com uma análise enviesada. Enviesada pelo critério da invalidez. Pelo critério da invalidez. E a gente tem que começar a trazer esses argumentos novos. Porque quando eu digo judiciário, gente, não é só o juiz. É o conjunto dos operadores do direito. É o conjunto de todo mundo que está ali trabalhando com isso. Porque as petições vêm nesse sentido também. As decisões também vêm nesse sentido. Você começa a mudar a decisão judicial mudando as petições. Você não vai ter a mudança da decisão se não começar a haver pedidos diferentes ou construções diferentes do pedido. Então, aqui na hora de trabalhar com a deficiência, tem que insistir, por exemplo, nesse tipo de análise. Mas o juiz só deu a perícia médica, não deu outro. Então, eu vou recorrer pedindo para anular a sentença, porque houve erro improcedendo. Não foi só um erro injudicando, houve um erro procedendo. A avaliação tem que ser médica e funcional. Eu tenho que trazer aqui a avaliação do médico e a avaliação social do assistente social. Eu tenho que fazer a análise de acordo com a classificação internacional de funcionalidade. Não é invencionice, é o que está na lei. É o que está explícito no artigo 20 da Lei 8742 de 93 e que traz aqui. Não tem... Aí, pode ser por oficial de justiça, não tem absolutamente nada a ver com a questão do oficial de justiça. Esse é um ponto importantíssimo, tá?
O que a gente tem com o oficial de justiça, às vezes, é substituir o assistente social numa outra função, que é avaliar a necessidade. E essa é uma confusão que é muito frequente. Para conceder o BPC, eu tenho que ver se a pessoa tem deficiência e tenho que olhar se ela tem necessidade. Hoje, o judiciário, ele olha para essa questão da necessidade falando o seguinte: bom, o ideal seria um assistente social, mas se não tiver, eu mando um oficial de justiça lá. A gente vai criticar isso daqui a pouquinho, mas é a realidade hoje. O assistente social, o oficial de justiça, aqui vai ver como é a casa da pessoa, vai trazer fotos, não sei o que e tal, sobre a casa da pessoa. Tá? O assistente social, que seria melhor para fazer isso, iria até a casa da pessoa para ver a necessidade que ela tem. Isso é uma análise. A gente ainda não chegou nesse ponto. Aqui eu ainda estou na análise anterior, se a pessoa tem ou não tem deficiência. E aqui o problema é que o assistente, no BPC, o mais importante aqui é o assistente social. Porque o assistente social deve atuar para ver se tem deficiência e deve atuar também, mas é uma outra análise, para ver se tem necessidade. O que eu estou querendo dizer aqui é que a análise do assistente social não é aquela análise de ir na casa da pessoa para saber se tem ou não necessidade. É análise para ver se ele tem deficiência. O assistente social pode chegar à conclusão que ele tem deficiência e depois analisar que ele não tem necessidade. Né? Ele tem deficiência, mas a família é rica. Então, mas é uma pessoa com deficiência. E para chegar à conclusão se é uma pessoa com deficiência ou não, eu preciso do assistente social. Então, essa é a discussão. Então, o que se tem que insistir é que o assistente social faça a análise da deficiência. Faça a análise da deficiência. Tá? Bom, a Instrução Normativa 77 de 2015, que é a orientação do presidente do INSS para os servidores do INSS, vem trazendo aqui o que seria uma avaliação social. Né? Então, ó, conjunto de avaliação médica da pessoa com deficiência, a avaliação social em conjunto com a avaliação médica é o instrumento para caracterizar a deficiência. Sabe aquela história? Eu acho que eu já falei isso nessa turma algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Juiz não gosta de instrução normativa. O juiz gosta de Constituição, gosta de lei. Né? Mas tem um momento em que você deve usar IN no processo judicial. Para dizer assim, ó, até o INSS faz assim. E esse é um desses momentos. Tá? Olha, eu quero avaliar a deficiência. Então, até o INSS avalia a deficiência usando o médico e o assistente social. Não dá para aqui no judiciário usar só o médico. Tá? Até o INSS faz aqui. Está aqui, ó. Artigo 405, parágrafo 4º da IN 77. Tudo bem? E temos que insistir nesse aspecto. Há precedentes da TNU anulando decisões que avaliaram a deficiência só por perícia médica. Tá? Há precedentes das turmas recursais de vários estados anulando sentenças porque avaliaram a deficiência só por perícia médica. Não dá. Temos que olhar aqui os dois lados. Então, olha só, mais uma vez o decreto agora. As avaliações serão realizadas respectivamente pelo serviço social e pela perícia. Tá? Então, administrativamente isso é tranquilo. O problema está, mais uma vez eu insisto, no aspecto judicial, no processo judicial. Tá? E é incrível porque nós temos súmula da TNU dizendo isso. Olha, a súmula 80 da Turma Nacional de Uniformização não está tratando, olha só, com atenção, ela não está tratando do critério de necessidade, da miserabilidade, não. Ela está tratando da deficiência. A súmula 79, que a gente ainda vai ver, trata da miserabilidade, da necessidade, da pobreza. Mas essa não, essa trata da deficiência. Vai dizer, ó, nos pedidos de benefícios de prestação continuada, da LOAS, tendo em vista a Lei 12.470, que é aquela que a gente viu que muda o conceito de deficiência, né?
para a adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social. Sim? Ou outros providências aptos a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. O que não é perícia médica. O que não é perícia médica. Tá? Então eu tenho súmula da TNU, eu tenho administração pública fazendo, o que a gente precisa é pegar isso aqui, pegar o procedimento administrativo e trazer para as petições e fazer os requerimentos. Não dá para avaliar a deficiência só com a perícia médica. Tá? Porque senão vem lá, alguém diz, você pergunta para o médico perito, ele está... ele possui impedimento que o coloque em situação de desigualdade com as demais pessoas? Não. Né? Porque olhando aqui vejo que ele pode trabalhar. Isso não é análise de deficiência, gente. Né? Mas são os laudos de hoje. Tá? Então a gente precisa, e tem que impugnar, e tem que insistir, porque a ideia é a seguinte, eu sei que é difícil, né? Eu sei que, mas se fosse fácil não precisava de advogado, né? Se fosse fácil, a parte ajuizava a ação sem advogado. Quando ajuiza a ação sem advogado, até pode, o que é um absurdo você poder ajuizar a ação pedindo benefício previdenciário ou assistencial sem advogado, porque o que está em jogo é a vida da pessoa, né? Mas por que mesmo podendo, as pessoas em geral não vão sozinhas? Porque precisa do advogado ali. Precisa de alguém que consiga, se fosse tranquilinho não dá. Então você tem que insistir, tá? Você tem que insistir. Nessa análise da deficiência tem um outro instrumento interessante, que é a portaria conjunta Ministério do Desenvolvimento Social e INSS, número 2 de 2015, tá? Que dispõe aqui sobre os critérios e procedimentos para avaliação social e médica do PPC. Então é assim que o INSS faz, de acordo com a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social. E basicamente, olha só, o que o assistente social deve avaliar. Tá? Os fatores ambientais. Então, o que está ali, quando diz ambiental, não é só questões ecológicas, pelo amor de Deus, né? Fatores ambientais como é o ambiente de trabalho, o ambiente de moradia. Eu tenho que olhar, inclusive, ali, se naquela região ele tem transporte, se naquela região ele tem educação, isso tudo faz parte dos fatores ambientais, tá? Atividades e participação nos seguintes domínios. Eu tenho que ver como é a vida dele, a vida doméstica, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida dele ali e vida comunitária, social e cívica. Então, eu tenho que olhar, porque eu tenho impedimento, eu costumo brincar o seguinte, pretendo romper esse impedimento esse ano, tá? Eu tenho impedimento, eu não consigo, por hora, correr uma maratona, 42 quilômetros. Tá? É um impedimento. Né? Todos nós aqui temos algum impedimento. Todos. Né? Eu não consigo correr uma maratona, mas esse impedimento me coloca numa situação de desigualdade de chances de participação plena e efetiva na vida social? Não. Então tá perto de ser uma deficiência? Não. Tá? Ora, o médico pode muito bem olhar para a pessoa e falar, com esse problema de saúde você não consegue levantar os braços, tá? Só que é o assistente social que vai olhar como essa impossibilidade dele levantar os braços vai impactar a sua vida doméstica, as relações e interações interpessoais, como isso impacta as principais áreas da sua vida e a sua vida comunitária. Ele pode muito bem estar vivendo numa situação em que ele, quer ver, nem sempre a pessoa com deficiência vai ser caracterizada como uma pessoa que está aqui apta a receber o benefício. Imagine alguém que tem uma visão monocular, só enxerga em um olho, não enxerga nada em um, enxerga 100% no outro,
Visão monocular. É deficiência? Visão monocular é uma deficiência, tá? Só que você vai analisar o grau de deficiência. Você pode chegar à conclusão que essa pessoa tem deficiência, mas isso não está provocando ali uma desigualdade de participação plena e efetiva na vida social para essa pessoa, tá? E quem vai fazer isso? O médico vai identificar a visão monocular e o assistente social vai analisar o impacto daquilo na vida social. Tá? O médico vai ver as funções do corpo e as atividades e participação no domínio da aprendizagem, das tarefas e demandas em geral, comunicações, cuidado pessoal. Tá? Ok. Aí vem uma tabelinha. Essa tabelinha é a tabelinha que você vai ter lá no INSS. Aí você vai tendo ali uma análise se a pessoa tem o resultado, né? São os níveis. Se não tem nenhum problema, se você tem um impedimento leve, uma deficiência moderada, grave ou completa. O que você vai ter aqui, ó? Em cada um, você tem vários quesitos, e você vai tendo a resposta aqui. Então, pergunta número 1, tem lá o quesito. Consegue fazer alguma coisa? Aí você vai ter fatores ambientais, se esses fatores ambientais aqui geram um impedimento completo para ele exercer aquela atividade que está sendo analisada. Atividades e participações, ou seja, o assistente social respondendo aqui, e aqui funções do corpo, o médico respondendo aqui. E aí no final você vai avaliar aqui o resultado final. Você vai ponderar a soma desses diversos elementos e você vai verificar se a pessoa tem ou não tem uma deficiência e ainda vai avaliar se a deficiência é leve, moderada, grave ou completa. Grave ou completa. Tá? Tudo bem? Isso é feito administrativamente. Judicialmente isso é feito? Raramente. Raramente. E o que você deve buscar, então, o grande desafio do pessoal do direito previdenciário é conseguir trazer uma atualização das práticas judiciais no que se refere ao benefício de prestação continuada. Senão a gente vai continuar tendo só uma análise de invalidez. Tá? Ok, vamos lá. Outro ponto importante é que, isso aqui é uma adaptação razoável da lei, é que quando você fala de benefício de prestação continuada, você não pode ter o benefício como algo que vai impedir e vai gerar uma dificuldade de acesso da pessoa ao mercado de trabalho. Sabe aquele discurso muito frequente da pessoa falar o seguinte: para que ele vai trabalhar se ele já está recebendo o BPC? Né? Às vezes a lei provoca exatamente essa reação, falando o seguinte: se você trabalhar, você perde seu benefício. Se você fizer qualquer esforço para se recuperar, você perde seu benefício. Então a lei faz algumas observações importantes e que podem ser mal interpretadas no INSS, que a gente precisa aqui, às vezes, ajuizar a ação, não para fazer nova perícia, mas simplesmente para dizer o seguinte: o fato dessa pessoa ter buscado melhorar um pouco não tira a sua condição de pessoa com deficiência e com direito ao benefício. Olha só, diz o artigo 21, parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Então a pessoa às vezes está ali, buscando aprender a ler em braille. Isso não pode ser um motivo para cessar o benefício. Né? A pessoa está com um problema fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos das pernas. Enquanto ele está nesse processo, isso não pode ser um motivo para você retirar o benefício, para você cessar o benefício. Né? Você não pode criar uma barreira ao ponto de dizer o seguinte: se você tentar se reabilitar, essa sua tentativa, suas atividades de reabilitação, veja, você ainda não está reabilitado, você está realizando atividades de reabilitação, isso não pode servir
aqui para acessar seu benefício. Então a pessoa está ali, ó, uma das formas, ele está exercendo um trabalho que é para sua reabilitação e não é remunerado. Não pode chegar alguém e falar o seguinte, ó, você consegue, hein, trabalhar, estou vendo, hein? Não é remunerado, mas está trabalhando, vamos acessar esse benefício aí. Não é assim, né? Porque se ele está exercendo aquela atividade no esforço de reabilitação, você tem que manter o benefício. O INSS não pode cessar o benefício nesses casos. Tá? Outro ponto, olha só. Se eventualmente o benefício foi cessado, ó, a cessação do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência não impede a nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos no regulamento. Então, o fato de eu ter tido o meu benefício concedido e depois cessado, não impede que depois eu volte a requerer um novo benefício, até porque as situações vão mudando, né? Eu posso ter tentado e falei, ó, que legal, consegui trabalhar. Se eu conseguir trabalhar, o benefício, a gente vai ver, ele vai ser suspenso. Tá? E eventualmente, vamos supor que cessado mesmo. Eu posso requerer novamente o benefício. E nesse caso, se eu conseguir trabalhar, se eu perco o meu emprego, se eu saio do meu emprego, a lei vai até mais longe. Olha só, o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, claro. Né? Então, se ele exerce atividade remunerada, ele pode se sustentar, suspendo o benefício. Até coloco aqui que como aprendiz não suspende, ele pode ficar 2 anos como aprendiz, recebendo como aprendiz e ainda recebendo o BPC. Tá? Então, como aprendiz, ele pode continuar. Tá, mas tentei e depois perdi meu emprego. Continua a ter deficiência e a minha dificuldade de ingressar no mercado ou de voltar para o mercado continua sendo grande. Então, o que diz a lei? Olha só que interessante. Artigo 21A, parágrafo 1º. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora, de que trata este artigo, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, ou seja, ele perdeu o emprego, agora não tem mais nada, nenhuma outra prestação para ele, tá? Poderá ser requerida continuidade do pagamento do benefício suspenso. Atenção, ele não está requerendo um novo benefício. Está pedindo a continuidade do pagamento do benefício suspenso. E olha só, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim. Então, era uma pessoa com deficiência recebendo o BPC. Conseguiu um emprego, suspendeu o BPC. Perdeu o emprego, volta ao mesmo benefício. Você vai pedir a reativação daquele benefício. Aí o INSS indefiniu. Você vai ajuizar a ação. Aí você constrói uma petição inicial assim. Ele tem deficiência, não tem condição de se sustentar, tal. Aí o que vai acontecer no processo? Nova perícia, vai avaliar tudo. Errado. O que você tem que fazer? Artigo 21A, parágrafo 1º. O benefício foi suspenso porque ele começou a trabalhar. Perdeu o emprego, quer o restabelecimento, independentemente de nova avaliação. Independentemente de nova avaliação. É um processo que tem que ser muito mais rápido, muito mais tranquilo, com menos. É uma matéria de direito, não é uma matéria de fato. Matéria de direito não é matéria de fato. Não preciso provar minha deficiência. Tá? Aqui não é. Aqui é quando a pessoa. Se a pessoa mesmo em reabilitação, se ela volta de forma remunerada, suspende o benefício. Só não vai suspender o benefício se a remuneração não for remunerada. Tá? Então, ele está exercendo uma atividade para a sua reabilitação, mas de modo não remunerado. E a outra exceção é se ele trabalhar como aprendiz. Se ele trabalhar como aprendiz durante 2 anos, ele pode trabalhar como aprendiz, recebendo como aprendiz, sem suspender o benefício. Tá? Então, ele está ali, ó, conseguiu um emprego num supermercado. Né? Tem alguns supermercados que tem uma política interessante,
né? Então ele conseguiu um emprego ali, mas isso é para pessoa com deficiência. Ele conseguiu aqui um emprego, está ali trabalhando como pessoa com deficiência. Ali, durante o momento que ele está trabalhando, para de receber o BPC. Claro, porque assim, ele continua a ter deficiência? Continua, mas a grande questão é que ele tem condição de se sustentar. Então, saiu do emprego, seja porque ele se demitiu ou foi demitido, tanto faz, acabou aquele contrato de trabalho, eu restabeleço o benefício original. E restabeleço. Se ele tem deficiência, vai entrar aqui. Entra aqui. Tá? Muito bem. Visto isso, temos que passar para o próximo tema do BPC, que é o tema que gera também muita polêmica. E nós vamos usar agora esses minutos desse bloco e todo o bloco posterior para tratar desse tema, que é a necessidade. Tudo bem? Vamos lá. Não basta ser idoso. Não basta ter deficiência. Só vai ter direito ao benefício se a pessoa não tiver condição de prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. É o que diz a Constituição, né? A pessoa não pode ter possibilidade de manter o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. Repare que quando a Constituição fala isso, ela estabelece aqui já claramente uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, cabe a quem sustentar a pessoa com deficiência e o idoso? Em primeiro lugar mesmo, cabe a ele, né? Cabe a ele se sustentar. Se ele não conseguir se sustentar, aí vem a família. Se a família não consegue sustentá-lo, aí vem a sociedade, por meio do pagamento do benefício. Tá? Então é uma questão de ordem de prioridade. Eu vou ver se a pessoa tem condição de se sustentar. Se ela não tiver condição de se sustentar, a família, eu vou avaliar se ela tem condição de sustentar ou não. E aí eu vejo. Por isso que se a pessoa estiver trabalhando, ela tem condição, ela tem condição de se sustentar, ela não tem necessidade. Agora, olha só que coisa interessante, para pegar um link desse aspecto com o aspecto da deficiência. A lei reconhece que a pessoa com deficiência pode trabalhar. Não é isso? Se ela trabalhar, eu suspendo o benefício. Se ela deixa de trabalhar, eu restabeleço o benefício. Mas eu tenho aqui claramente a lei dizendo, né, e essa mensagem fica clara, que eu posso ter alguém que não é inválido, que tenha deficiência e que não é inválido, recebendo o benefício. Porque enquanto ele está trabalhando, isso é a prova de que ele não é inválido. Aí ele foi demitido. Ele está sem emprego, está sem conseguir se sustentar. Mas ele não é inválido, tanto é que ele estava trabalhando antes. E ainda assim a lei diz, volte a pagar o benefício para ele. Então, nesse critério da necessidade, olhando aqui, eu não preciso de invalidez, gente. Mas isso também é algo difícil da gente construir a jurisprudência nesse sentido. Porque a maior parte das decisões vem falando, tem que ter invalidez para não ter possibilidade de se sustentar. Tem que bater nessa tecla. Tanto não precisa que a lei permite que você tenha alguém que já tenha trabalhado que volte a receber o benefício só porque deixou de ter o trabalho. Não é porque mudou o seu estado de saúde, mas porque deixou de ter o trabalho. Deixou de ter um emprego ali para ele. Tá? Aqui, essa análise é a análise da condição econômica. Ele tem condição econômica de se sustentar? Hoje ele está com emprego, com renda para se sustentar? Não é a análise, ele tem chance de conseguir um emprego. A análise é, ele tem emprego? Tá? Então, se ele não tem renda, ou se a família não tem renda suficiente para sustentá-lo, ele vai ter a necessidade. Qual tema está relacionado com esse critério da necessidade que a gente já abordou hoje aqui? Mínimo existencial. Então, na verdade, nessa análise, o que a gente está verificando é se ele tem atendido ou não o mínimo existencial.
Se ele não consegue prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família, o que a gente precisa ver é o seguinte: ele tem acesso ao mínimo existencial? Se ele tiver acesso ao mínimo existencial, está provendo seu sustento ou a sua família está provendo. Se ele não tem acesso ao mínimo existencial, não está provendo seu sustento. Só que isso é um desafio enorme para você avaliar. Por isso, a lei vem tentando estabelecer um parâmetro. Qual é o parâmetro que a lei estabelece? A lei estabelece o seguinte: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse é o critério legal. Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo é um critério legal. Tá? Esse foi o critério que o legislador trouxe. Essa renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, isso é o parâmetro que a gente encontra na lei, que basicamente a gente vai fazer o seguinte, né? Imaginem só. Imagine que você tem uma família composta aqui por 5 pessoas. Esse é o caso tranquilíssimo. Esse é o caso bom de decidir. Mas pena que esse não chega, porque esse é tão tranquilo que até o INSS vai conceder. Então aqui, você tem 5 pessoas, a mãe está aqui, ela ganha um salário mínimo, o pai está desempregado, não tem renda alguma, você tem 3 filhos, vamos supor que esse filho aqui tenha deficiência. Tá? Então é o filho com deficiência. Qual é a renda familiar per capita aqui, galera? Somei a renda de toda a família, deu quanto? Um salário mínimo. Tem quantos membros na família? Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, essa pessoa com deficiência vai ter direito ao benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o legislador está indicando que se a pessoa não tem sequer 1/4 do salário mínimo para ele, não tem atendido o mínimo existencial. O mínimo existencial seria atendido com 1/4 do salário mínimo, de acordo com o critério que está disciplinado pelo artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Até aqui tudo bem? Tá? Esse é o básico. A questão é, vamos imaginar uma situação um pouquinho diferente? Suponhamos que essa família, que era composta pela mãe, o pai, 3 filhos, agora, o efeito especial não funcionou. Mas espera aí, vamos fazer no método grosseiro aqui, né? Agora, o pai morreu, tá? A mãe recebe um salário mínimo e continua tendo 3 filhos, e esse aqui continua a ter filho com deficiência. A renda familiar per capita era inferior a 1/4 do salário mínimo. Agora, qual é a renda familiar per capita? 1/4. Atende o critério objetivo legal? Não atende o critério objetivo legal. O critério da lei, de maneira objetiva, era renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Agora, a renda familiar per capita igual a 1/4 do salário mínimo. Se eu aplicar a lei de maneira literal, essa pessoa com deficiência não vai ter direito ao benefício. Qual é a sensação? Injustiça, não é? Pois é. Em um Estado democrático de direito, com uma Constituição capaz de traduzir anseios por justiça social, essa sensação de injustiça é algo a se levar a sério e que a gente precisa, então, analisar. A gente precisa levar a sério a questão da justiça, né? Porque senão a gente pode chegar a extremos e chegar a situações absolutamente injustas. E ainda que em outro contexto, mas a gente pode, de certa forma, usar aqui a famosa fórmula de Radbruch, que diz que o direito absolutamente injusto não é direito, né? O direito absolutamente injusto não é direito, segundo Radbruch. Então vejam, como a gente vai lidar com essa situação? Isso é o que a gente vai descobrir no próximo bloco, com um intervalo de 10 segundos.
Tá bom? Fico esperando vocês. Até já.